Olá, estudante, como vai? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos aí juntos para mais uma aula do nosso terceiro bimestre. Quem nos acompanha hoje é a intérprete de Libras, Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Joia! Pessoal, vamos ver o que nós temos para hoje, então? Vamos lá para o nosso tema da nossa aula. Gênero textual, resenha crítica. Segundo ano do ensino médio, essa aula é para você, é a nossa área de conhecimento, linguagens e suas tecnologias. Cronograma do nosso terceiro bimestre, vamos rapidamente repassar aqui. Já trabalhamos o texto oral, estrutura e estilo, também o texto de divulgação científica, construindo a opinião, os textos multissemióticos e hoje gênero textual, resenha crítica. Para finalizarmos, literatura com interdiscursividade, nossa última aula. Na aula de hoje vamos ver então a habilidade da nossa aula. Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições, resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines e zines. Na aula de hoje, como objetivos, moçada, vamos ler resenhas de assuntos variados, desenvolver a análise crítica e a capacidade argumentativa e conhecer as condições de produção da resenha crítica, sua circulação e recepção em nosso meio. Pessoal, vocês já devem ter escutado, né? Muitos já devem até mesmo conhecer o gênero textual resenha. Já ouviu falar bastante, resenha crítica, mais propriamente aí, que nós vamos trabalhar hoje aqui um pouquinho. Quando nós vamos assistir a um filme, assistir a uma peça de teatro, algum outro evento cultural, fazer a leitura de uma obra literária ou algum livro de entretenimento, o que é que nós costumamos fazer antes disso? Procurar saber sobre a obra, sobre o evento, sobre o filme, de que fala, de que trata, é interessante, não é? Deixa eu ver se eu gosto dos atores que estarão nesse filme, deixa eu ver se o enredo desse livro, ele me chama a atenção. Nós não vamos a um evento cultural sem pelo menos procurar sabermos do que vai se tratar lá, ou começar uma leitura aí sem ter ideia do assunto daquele livro. Geralmente nós fazemos essa pesquisa anteriormente e esse é o gênero resenha. E muitas vezes ele é crítico, porque quem faz a resenha, quem elabora a resenha, o intuito desse escritor é convencer você ou não a ir a determinado evento, a ler determinado livro. Ele é um crítico, ele é ali o escritor que vai te mostrar se compensa ou não, vamos dizer dessa forma, a leitura ou a ir ao teatro, a assistir aquela peça ou assistir aquele filme. Isso é a resenha crítica, super simples, está aí no nosso dia a dia. É um texto, um gênero textual do campo jornalístico, por isso adquire aí uma linguagem mais formal, ok? Então vamos lá, conceituando, gênero textual informativo, né? Tem aí o objetivo de nos informar, ele é descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, como eu falei, livro, sobre um livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança, shows. Vamos ver um exemplo aqui, tá? De uma resenha. Olhem comigo. O romance juvenil, o livro de todas as coisas, é daquelas narrativas que cativam qualquer leitor. Trata-se da história de Thomas, que vê coisas que ninguém vê. Peixes exóticos nadando no canal da cidade, a beleza numa mulher com perna postiça, a magia de uma bruxa. Toda vez que seu pai bate na sua mãe, o menino vê anjos chorando. O que o menino quer ser quando crescer? Feliz. O livro é do holandês Guy Kulger, editado no Brasil pela Martins Fontes, Pavilhão Verde. E aqui coloca-se o valor para o leitor também. Esse é um exemplo de resenha informativa. Está ali, né, indicando, recomendando um livro, de certa forma, fazendo ali a divulgação,
Então, por exemplo, né, o leitor ali que tem interesse nesse livro, na hora que faz uma busca ali, até mesmo na internet, ele vai se deparar lá com um pequeno comentário, um breve comentário, né, porque a resenha ela tem essa característica de ser breve também, acerca de um determinado livro. Aqui, nesse caso, nós temos então um gênero textual, resenha, ok? Existe uma pequena aí dificuldade, às vezes, né, dá para confundir um pouco, o que vem a ser o resumo e o que vem a ser a resenha. E nós vamos ver essa pequena diferença aqui, porque às vezes, quando eu solicito mesmo uma resenha, né, em sala de aula, muitos alunos, às vezes, eles perguntam, professor, é um resumo? Né? E existe aí algumas pequenas diferenças, ok? Na resenha, vejam comigo, ela pode ser descritiva, conforme eu falei. Nós vamos ver daqui a pouquinho que nós temos um outro tipo de resenha, que no caso é a crítica, ok? Então aqui, na descritiva, o resenhista ele descreve o texto com as suas palavras, oferecendo então um apanhado da obra. É o que eu acabei de ler como exemplo para vocês. Ela pode ser o quê? Opinativa, pode ser, não é obrigatório. Temos dois tipos de resenha. E ela é breve, ok? E essas são aqui algumas características. Já no resumo, perceba a diferença. É a apresentação fiel do texto. Ou seja, não vai ser colocado no resumo com as suas próprias palavras. O resumo ele traz ali, às vezes, até trechos, de certa forma, ali do texto. O autor do resumo ele escreve um texto reduzindo a obra sem acrescentar nada de novo. Ele não é opinativo e também deve ser breve. Então, as diferenças ficam em resenha, pode ser opinativo, resumo, não opinativo, ok? Principal diferença aí. Um resumo, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Vidas Secas, Graciliano Ramos, né? Famosa obra aí de Graciliano Ramos, muito cobrada, né? Em vestibulares, Enem e afins. Se você não leu, vale a leitura. A obra, ela consiste, então vem aqui, só um pouquinho, um resumo de Vidas Secas, Graciliano Ramos. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes, Fabiano e sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Apresentou a obra aqui, pequeno, brevemente, resumo do que trata Vidas Secas de Graciliano Ramos. Agora vamos observar a resenha de Vidas Secas de Graciliano Ramos e vamos ver aí pequena diferença. Olha só, Vidas Secas, Graciliano Ramos, resenha. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais. Neste caso, a seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência. Então, parece tudo a mesma coisa, professor, eu não consegui ver diferença. São pequenas? Talvez, mas tem a diferença. Vamos observar. Venham comigo, vamos ver aqui, rapidinho. Olha só, a obra revela a maestria do seu autor. Opa, maestria do seu autor. Aqui a gente já percebe que o escritor dessa resenha, ele tem aí um gosto pelas leituras de Graciliano Ramos. Porque quando ele fala que a obra revela a maestria do seu autor, ele está chamando ali Graciliano Ramos de quê? De mestre. Ele já mostra que ele tem gosto por aquela leitura. Olha como que é discreto, mas a opinião dele está ali dentro da resenha. Onde mais? Vamos lá. Do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste caso, a seca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar. Esse trecho aqui também deixa claro para a gente a opinião aí, né, do escritor da resenha. Quando ele coloca isso aqui, para quem vai ler, vai procurar sobre Vidas Secas, ele está mostrando de forma clara a opinião dele, que ele gostou, que é uma bela obra. Conseguiram perceber? Já lá na outra
no outro resumo, né, no resumo que eu mostrei para vocês, exemplo de resumo, olha só, nós não temos aqui, em momento algum, alguma opinião, né, ainda que implícita, do escritor que está falando ali sobre o livro. Então, quando é resenha, o escritor da resenha, né, ele vai demonstrar a opinião dele, seja positiva ou não. Tá? Essa opinião também ela pode ser negativa, ele pode fazer um comentário negativo acerca da obra se ele não gostou. Mas na casa aqui de Graciliano Ramos Vidas Secas, né, tá bem claro, ele indica a obra para o leitor. Tipos de resenha, vamos ver aqui. Nós temos, conforme eu falei no início da aula, a resenha descritiva. E temos também a resenha crítica. Porém, vamos ver as diferenças. Na resenha descritiva, ela vai ser o quê? Informativa, pois consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo, sem relatar a sua história e fazer julgamentos. Ou seja, na resenha descritiva a gente pode aí fazer até uma assimilação com o resumo, né? Ela tem o objetivo de informar e não de opinar, não de fazer ali julgamentos acerca da obra, do filme, do que está sendo resenhado ali. Agora, a resenha crítica aí muda de figura. Também chamada de quê? Opinativa, né? Essa é a principal característica para gente da resenha, da resenha crítica, é que ela é o quê? Opinativa. Então, nesse tipo de resenha, além de expor o conteúdo, o autor, ele dá ali a sua opinião de forma o quê? Crítica, influenciando o comportamento dos leitores, ou seja, influenciando positivamente ou negativamente. Ele pode não gostar e recomendar a não fazer, quer falar que a leitura não é válida, né? Aí dar o cinema para determinado filme não compensa, não tem que ser necessariamente positiva, ok? Mas essa é a pequena diferença. Então, a resenha crítica é isso. As características do gênero, olha só, a resenha, pessoal, ela precisa ter esses elementos aqui. Ela precisa ter concisão. O que vem a ser a concisão? Concisão é aquele texto curto, um texto breve, um texto claro, que não seja prolixo. Afinal, para quando eu quero ir, né, assistir a um filme ou ler a obra, eu quero procurar ali uma informação breve. Eu não preciso ler, né, 2, 3 páginas para eu decidir se vou ou não assistir ao filme, ao teatro, enfim. Então, a concisão é o texto breve. Objetividade, sim, a resenha deve ser, né, objetiva. Conforme eu falei, o objetivo é mostrar apenas se vale ou não a leitura, se vale ou não o consumo ali, né, daquele material ali. Argumentação, sim, ela precisa ser argumentativa, porque afinal precisa mostrar para o leitor o convencimento de adquirir ou não ali a leitura e afins. Recomendação, sim, claro, ela é um gênero textual recomendativo, né? E estrutura, mostrar a estrutura da obra. Então, na resenha, muitas vezes, vem ali pra gente o autor, se for um espetáculo, né? O diretor do espetáculo, né? O livro, o autor, os personagens, quem que vai atuar, a editora, o ano de publicação. Quanto mais informações ali nesse sentido de mostrar a estrutura, melhor. Rapidamente ali, editora, participantes, personagens, ok? Isso dá base aí, né, para quem está lendo a resenha, ok? Na prática, Enem 2020, como que será que o Enem vai falar para a gente do gênero textual resenha? Como será que as questões são elaboradas em cima aí do gênero textual resenha? Então, caiu lá no Enem 2020, Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. É um texto aqui que eu vou ler para vocês. Aí temos lá, é uma resenha, temos lá o diretor, né, nome do diretor, tempo do filme, Brasil 2016, é o que eu falei, as informações básicas, né? Quem é o diretor, o tempo, né? O ano que aconteceu, duração ali
do filme, ok? E aí vem lá a questão. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos, conhecido por seus mais de 12 milhões de assinantes no YouTube, estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. O desafio do grupo foi transformar os vídeos curtos em um longa para o cinema, que apesar de grande investimento do elenco e dos produtores, não empolga tanto. O enredo conta com a dupla Rodrigo, no caso Pochá, e Miguel, do Viver, que, vencedores em Cannes, no auge de suas carreiras, decidem assinar um contrato vitalício em que o ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. A produção do filme, Maluco, conta com um ótimo elenco do Porta dos Fundos, uma famosa blogueira, um jornalista de fofoca, um agente de celebridades, uma diretora de elenco radical, um detetive, um ajudante e atores. Pessoal, então, olha só, aqui nós temos... Peraí, só um momento, vamos ler o finalzinho aqui. O ponto forte do filme é satirizar justamente o mundo das celebridades da internet e do cinema, ou seja, eles mesmos nesse momento. Pessoal, então, olha só, nós temos aqui a resenha, né, desse filme, do filme lá, Porta dos Fundos, mostrando quem é o diretor, o tempo, o local, o ano. Rapidamente vem aqui falando pra gente do que fala no filme, qual que é o assunto, qual que é o enredo. Ok, até aí tudo bem, está apenas descrevendo, informando, mas existe aqui pra gente uma pequena palavra, alguns marcadores linguísticos que vai nos mostrar que existe aí uma opinião do autor da resenha. Então, é discreto, mais ou menos, a gente precisa perceber bem esse detalhe para chamar esse gênero textual de resenha crítica. Vamos ver aqui, ó. Nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística, portanto, atentarmos na resenha crítica para as marcas linguísticas. Nós falamos de marcas linguísticas na nossa aula de modalizadores do discurso, aulinha lá do segundo bimestre, você pode dar uma olhadinha nela, ok? Da função avaliativa da resenha é letra A. Então, olha só, está perguntando que traz uma marca linguística da função avaliativa, ou seja, o autor da resenha está avaliando e está dando ali a sua crítica acerca da resenha. Porta dos Fundos, letra A. Porta dos Fundos, contrato vitalício, diretor Ian, tempo 1 hora e 46 minutos, Brasil 2016. Aqui não tem nada avaliativo, são apenas informações, eu acho que isso está bem claro. Letra B. O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as esquetes na internet. Ok, mais uma informação. Não temos aqui também nenhum ponto em que o autor da resenha, ele avalia, ele não fala nada, ele apenas está informando, né, que o primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou. É informativo. Letra C. O enredo conta com a dupla Rodrigo, Pochá e Miguel. Mais uma informação apenas. Letra D. O ator Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Informação. E letra E. A produção do filme Maluco conta com o ótimo elenco de Portas dos Fundos. Tão sutil, talvez, às vezes, e é por isso que às vezes a gente se confunde. Olha só, a produção do filme, olha a informação aqui, olha. Esse filme, falar que esse filme é maluco, é uma informação do filme? Não, é o quê? Opinião do autor da resenha. Ele considera o filme maluco. Portanto, nós temos aqui a letra E como resposta, onde nós temos uma marca linguística pequenininha que mostra pra gente que é uma resenha crítica, ok? Nós temos aqui como fazer uma boa resenha crítica, conhecer a obra, fazer as anotações, pesquisar autor e obra, criar a sua opinião e produzir a sua resenha crítica. Deixei para vocês uma atividade de resenha para você ler com calma e fazer a sua resenha, ok?
Na aula de hoje aprendemos a desenvolver a análise crítica e a capacidade argumentativa no gênero textual resenha crítica e conhecer as condições de produção do gênero em questão, por onde circulam e como se dá a sua receptividade em nosso meio. Então, vai ao cinema, vai ler uma obra, vamos pesquisar um pouquinho antes? Resenha. Eu preciso de uma resenha para ver se eu vou ou não aderir a esse produto. Vamos falar dessa forma, ok? Referências da nossa aula. E é isso, moçada. Eu agradeço a sua participação e te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!